Olá, como vai? Meu nome é Hugo Fernandes e o tema da aula de hoje é topologias. Iremos falar sobre topologias, o padrão Ethernet, segurança em redes. Topologia de rede é o termo relacionado sobre a forma de como os dispositivos estão conectados em uma rede, né? Como as interfaces são conectadas em uma rede. Então, eu trouxe aqui dois exemplos de topologia de rede, dois exemplos muito utilizados hoje em topologias de rede, que é a topologia ponto a ponto e a topologia em estrela, topologia estrela, né? A topologia ponto a ponto, ela caracteriza-se como uma topologia, uma rede que ela transmite, ela envia dados em um único sentido. Então, diante disso, vamos imaginar uma rede local aí com 5 computadores, A, B, C e D, e eu quero enviar uma mensagem, eu quero enviar uma informação do computador A para o computador E. Então, diante disso, na topologia estrela, essa informação ela vai caminhar do computador A para o B, para o C, para o D, até chegar no E. É dessa forma que a comunicação, é dessa forma que os dados, eles percorrem uma rede do tipo ponto a ponto. Uma das grandes desvantagens dessa topologia é que, caso ocorra alguma falha em um desses computadores, né, do meio aí dessa transmissão, pode ser que o dado não chegue à sua origem, tá? Essa topologia ela é muito utilizada em redes de sensores inteligentes. Temos a topologia estrela. A topologia estrela ela é uma topologia, né, ela é um tipo de comunicação, aí, um tipo de rede que ela é centralizada em um nó. Ela é centralizada e gerenciada por um nó. E geralmente esse nó que chamamos é o roteador ou o switch. Ela é a principal, ela é a mais comum, é a topologia mais utilizada em redes locais. Mas como que essa comunicação ocorre? Como que os computadores conseguem saber quem é origem, quem é o computador de destino? Como que ocorre isso? Para que ocorra a comunicação dentro de uma rede, ocorra a comunicação entre os diversos dispositivos de uma rede, é preciso ter o endereço MAC, né? Ter um endereço de máquina, que chamamos de endereço MAC. E como que funciona esse protocolo MAC? Então, o endereço MAC ou o protocolo MAC, ele é composto por 48 bits e ele é representado em hexadecimal, como podemos ver aqui. Esse é um endereçamento MAC. O endereçamento MAC é um endereçamento único, né? Quando o fabricante cria algum dispositivo de rede, o fabricante já configura esse endereço MAC. Você não consegue mudar esse endereço MAC. Então, um roteador, uma placa de rede, um switch, todos esses dispositivos possuem um endereçamento MAC. Um exemplo aqui como que ocorre essa comunicação em uma rede. Então vamos imaginar aqui uma rede local com 30 computadores, correto? Então eu tenho a minha máquina, eu sou o usuário, e nessa minha máquina existe um programa, existe um software que se comunica com o servidor X. Vamos chamar ele aqui de servidor X, tá ok? Então, a primeira vez que eu abro o meu programa junto com o computador ele vai disparar na rede
né, para os 29 computadores restantes da nossa rede de 30 computadores, ele vai disparar e vai fazer uma pergunta e vai disparar para a rede. Quem é o servidor X? Qual é o endereço MAC do servidor X? O servidor X que está na rede, que está conectado à rede, ele vai ouvir essa pergunta e vai responder para a máquina que perguntou. Ei, o número MAC da minha máquina é tal. A partir daí, temos o número MAC, o endereçamento MAC da origem, ou seja, da máquina cliente, e o endereçamento MAC do destino, do servidor. Então, a partir daí, temos origem e destino do endereçamento MAC e a nossa comunicação pode continuar. Agora eu vou falar um pouco sobre os padrões Ethernet, padrões para cabo de rede, né? Padrões da rede física, da parte física da nossa rede, né? Então temos aqui um exemplo, né, de um padrão 1000 base T. Eu vou explicar para vocês como que a gente consegue identificar que tipo de padrão é esse, que tipo de cabeamento. Então ali o 1000, ele está indicando qual é a taxa de transmissão dessa minha rede. No meu exemplo aqui, nesse padrão, a taxa de transmissão é 1000 megabytes por segundo, ou 1 giga por segundo. A palavra base, ela identifica que nesse cabo só irá correr ali banda larga, e o T significa que é par trançado, tá ok? Só para vocês identificarem aí, esse sem base T, por exemplo, ele vem na identificação de um dispositivo. Eu quero comprar uma placa de rede, eu vou comprar uma placa de rede 1000 base T. Eu não vou comprar uma placa de rede 1000 base X se ela não for para minha rede. Então é bem interessante a gente ficar de olho nisso para comprar um dispositivo de rede, por exemplo. Temos um outro exemplo, que é o padrão 1000 base X. O padrão 1000 base X, a diferença dele ali para o nosso 1000 base T é que o 1000 base X, o cabeamento dele é via fibra ótica. Tá ok? Então, só para recalcular, a escolha dos padrões aqui, o meio físico, ela tem muito a ver com o objetivo que a gente quer alcançar na nossa rede. A grosso modo, para distâncias grandes, utilizamos padrões que utilizam cabo de fibra ótica. E para distâncias curtas, cabo de par trançado. Um exemplo aqui, no nosso padrão 1000 base X, a fibra ótica ela pode ter até 5 quilômetros, aí a distância entre um dispositivo e o outro. Então, a nível de segurança física dos nossos dispositivos de rede, né, é muito interessante, né, a gente imaginar estratégias para minimizar alguns riscos para os nossos dispositivos. Quero lembrar aqui primeiro a parte da rede elétrica, né? É interessante imaginarmos que devemos contornar alguns problemas na nossa rede elétrica com no breaks, por exemplo, né? Outra coisa que muitas vezes passa desapercebido, mas é muito importante, são as senhas, né? As senhas dos nossos dispositivos de rede, por exemplo, senhas dos roteadores, senhas dos switches, todos esses dispositivos são programáveis, né? E eles vêm com uma senha padrão. Um exemplo é a senha, o login admin, senha 1234, isso é muito comum, então ela vem com padrão. Então é super interessante que a gente troque por senhas mais robustas, senhas fortes que chamamos, né? Ou seja, senhas compostas por letras maiúsculas e minúsculas junto com caracteres. E aí nisso também é interessante que a gente faça o backup
das configurações desses nossos dispositivos, né, no decorrer da nossa administração de rede. Fazemos diversas configurações, então é muito interessante que você sempre mantenha backup de cada configuração dessa. Não deixe de ler o material PDF e os outros objetos de estudo em sua unidade. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor. Com isso, encerro a aula de hoje. Até a próxima!